Olá, gente. Qual é o segredo de um ótimo restaurante do ponto de vista do seu cliente, tá? Então, o cliente, quando vai no restaurante, um restaurante que você quer que seja especial, ele tem que ter, primeiro, uma decoração, né? Ele tem que estar, às vezes, num lugar legal, tem que ter uma decoração minimalista, né? Então, não pode ser aquele toalhão, não pode ser aquele pratão, aqueles garfos, né, da época da sua avó. Então, ele tem que ter uma decoração minimalista, né? Então, você tem que ver o ambiente que você tá e fazer uma estruturação pensando nessa decoração. Aí entra às vezes muito o arquiteto. Se você não tem esse potencial de fazer uma decoração minimalista, chamar um arquiteto às vezes é fundamental para ele ver tanto a parte de decoração, de estrutura, dos materiais que você vai usar. Por quê? Porque dá um aconchego maior, né? Então é fundamental ter esse tipo, se preocupar com a decoração. Usar, às vezes, um cobre-mancha, né? É, usar um jogo americano, né, que está se usando muito, ou alguma coisa para ficar de apoio, o azeite, o óleo, homenagem, né? Então é fundamental essa decoração minimalista para dar um aconchego, pensar na temperatura, pensar na iluminação, pensar no som, né? O som, ele não é um show, né? Então as pessoas vão no restaurante às vezes para conversar, às vezes para namorar, né? Então tem que ter uma música de acordo com o ambiente. Não é um show e também não é um velório, né? Então tem que achar esse meio termo que é bem bacana, tá? E é fundamental. Daí a gente vai para os pratos, né? A comida. Então, os matéria-prima que é o fundamental, né? É o primeiro passo. Então, a matéria-prima que você tem que ter tem que ser selecionada e selecionada com critérios, né? Com observação, com procura, procurar aquele fornecedor de carne que é muito bom, que também ofereça um preço adequado, né? E aquele fornecedor de peixe que que também é muito bom, que oferece peixe fresco, de verdura. Então, os fornecedores têm que ser selecionados. Não pode ser aquele mesmo fornecedor que vai oferecer aquela matéria-prima mesmo que a pessoa encontra num supermercado comum. Então, você tem que, às vezes, procurar um pouco mais essa matéria-prima. Outra coisa, as bebidas, né? Então, procurar os fornecedores, né? Fazer uma carta de vinhos, procurar uns vinhos que você acha que é muito bom, que alguém pode selecionar, vinho branco, vinho rosé. Ai, Fábio, o Brasil não bebe vinho. Bebe sim, tá? É só você começar a fazer um trabalho de vendas junto aos seus garçons, de divulgação, e você vai ver como vende, tá? Então, os vinhos também têm que estar na temperatura ambiente, na temperatura adequada, né? Junto com todas as outras bebidas que tem que estar na temperatura adequada também, gelada, né? Você não pode oferecer bebidas quentes. Isso daí é um pecado mortal, tá? A comida também, ela tem que ser quente, tá? Então, eu trabalhei em vários restaurantes no Brasil que não tem essa preocupação, como tem aqui na Itália, da temperatura quente, né? Então, os pratos saem aqui da cozinha, os garçons têm que levar correndo para o cliente para não esfriar. Então, tem muito essa preocupação, tá? Outra preocupação que eu vejo aqui muito na Itália é de sobremesas, né? Então, os restaurantes aqui se preocupam muito com a sobremesa, né? Então, e é um diferencial de venda, né? Você ter vários tipos de sobremesas. Às vezes você tem sorvete, às vezes só sobremesas comuns também, né? Então, mas é legal oferecer sobremesa, aumenta muito o seu budget, né? E as pessoas gostam bastante, os clientes gostam bastante, se oferece, né? Oferece um sorbeto, oferece um sorvete, um petit gâteau, um pudim, né? Então é um diferencial bacana das sobremesas. Outra coisa que eu vejo bastante aqui na Itália, que no Brasil não tem, né?
tanta oferta, não oferece tanto os amaros no final, né? Os licores no final da refeição, né? Isso também aumenta bastante a venda, né? E é só uma questão dos garçons serem treinados, né? E que as pessoas vão começar a consumir, né? Além do café, né? Então o café também tem que ser o ótimo, porque é o grande finale, né? Do seu restaurante. Então, no ponto de vista do cliente, esses passos eu acho que são fundamentais, esses aspectos são fundamentais para você ter um ótimo restaurante, tá bom? Então, mas o principal mesmo, tá? É o amor, tá? Então não é aquela coisa, eu já trabalhei em vários restaurantes de hotéis, assim, que é muito padronizado, né? Que é tudo certinho, tudo beleza, mas o grande diferencial que eu vejo, que eu estou trabalhando aqui na Itália, é o carinho, né? De receber as pessoas como se fosse na casa dela, né? Então, são amigos que estão vindo no seu restaurante. Se você tem essa filosofia que você está recebendo amigos, então o seu sucesso é muito mais garantido, tá bom? Meu nome é Fábio Daniel e curta esse vídeo.